Papo de Política agora. Lívia Pessoa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Aline, boa sexta-feira a todos nós e a você que está em casa. Sextemos então com os bastidores da política e as notícias para todo mundo aqui, né? Exatamente. Então a gente vai começar falando do projeto de lei orçamentária anual do governo do Piauí para o exercício de 2025, exercício financeiro, que tem previsão de receita e despesa de 23 bilhões de reais. E algumas áreas têm mais investimentos. Segurança, por exemplo, e tarifa zero no metrô de Teresina estão como prioridade nesse orçamento. Para 2025, o governo do estado prevê a arrecadação de 23,1 bilhões de reais. É o valor estimado para o orçamento estadual previsto em proposta elaborada pelas áreas financeira e de planejamento do governo. Dentro desses 23 bilhões de reais tem uma parcela importante, quase 10 bilhões de recursos que a gente considera externos, no formato de operações de créditos, convênios, termos de compromisso, né, e contratos de repasse, fora os fundos, por exemplo, o Fundo da Saúde, o Fundo da Segurança Pública, que são fundos nacionais que acrescentam aos valores, né, que são destinados a essas áreas fundamentais da prestação de serviço do governo estadual, dos governos estaduais de uma maneira geral, e nós temos também, né, valores relativos aos servidores, tanto ativos quanto inativos. O bolo orçamentário é dividido em fatias. A maior fica com a Secretaria de Administração e Previdência, que cuida da gestão da máquina pública, e ficará, pela proposta do governo, com pouco mais de 4 bilhões de reais. Outra fatia importante é a da educação, com 2,9 bilhões, seguida da saúde, com 2,7 bilhões de reais. O orçamento estadual também prevê repasses para os poderes Judiciário, Legislativo e ainda para o Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria. Tem ainda as emendas impositivas dos parlamentares, que este ano deve chegar a 5 milhões de reais. E parte do orçamento também destinada a investimentos. Lençol curto para cobrir as despesas da máquina pública. A Secretaria de Fazenda tem feito um trabalho muito importante de manutenção da arrecadação, na realidade até de ampliação da receita. A gente tem contado com o incremento dessa arrecadação em função dessa fase positiva que a economia brasileira vem passando durante esse governo Lula, né? Nós temos o crescimento acima da expectativa, a inflação sob controle e o menor nível, né, de desemprego da história recente do país. Esse mês, com o novo CAGED, foram 6,4%. Essa taxa no governo Bolsonaro chegou a 2 dígitos, a praticamente 11%. Então, tem aí boas notícias, obviamente mantida essa dinâmica positiva desses 2 primeiros anos do governo Lula. Lívia, orçamento é sempre algo muito delicado a se tratar, porque existem prioridades, mas também todo mundo quer uma parte neste latifúndio. E Elivaldo Barbosa, como sempre, trouxe ali um termo que é mais do que coerente para esse tipo de situação, que é o lençol é muito curto e quando cobre uma coisa, descobre outra. Existe, sim, um certo tipo de ciúme que acontece naturalmente nas pastas em ter uma cobrança maior de demandas e pedir, né, que cada um receba ali o que cada diretor, cada comandante ali das pastas ache que seja suficiente, ache que seja merecedor para poder contemplar todos os projetos, contemplar todos os propósitos ali para a pasta ao longo do ano. Então, é normal. No entanto, como há uma necessidade de ter uma responsabilidade fiscal e também um equilíbrio para o estado do Piauí, também é necessário ter um corte ali, ter uma